Olá galera, hoje eu vim aqui falar sobre Humans Mutants, que é uma série criada pelo Baryonyx Rex, né, ou Baryonyx BR. E também o modelo que você está vendo agora foi feito por ele, né? Então vamos no canal dele rapidão e vocês podem até assistir a série até, que é muito bacana. Então é isso, simbora pro vídeo. Então, vou começar por esse episódio que é o remake. Porque esse primeiro episódio, digamos, não é mais canônico, pelo visto. A extinção. Todo mundo sabe o significado. Foi assim que aconteceu com a maioria das espécies. Alguns tendo casos naturais como foram os dinossauros e os outros animais do Permiano, enquanto outros foram extintos por causa de uma espécie que consegue causar a destruição no bioma. O ser humano. Todo mundo aqui conhece a história dos dodôs e dos tigres da Tasmânia. Eles foram extintos por serem caçados e destruição do lugar onde eles ficavam. Mas existe uma espécie que aqui muita gente não conhece. Ele já viveu na Amazônia do Brasil. Ele foi um grande primata que media 1,60 metros de altura. Ele podia tanto andar quadrúpede e tanto andar bípede. A espécie se chama Sauropithecus. Curiosidade rápida sobre Sauropithecus. Sabia que ele existiu realmente na vida real? Pois é. Não tipo assim. Conheça Dinopithecus. Muita gente deve ter conhecido esse mano graças ao Ark Lost Island. Que vai por mim. O bicho arrombado do caralho. Cara, esse bicho. Cara, quando a Wildcard anunciou esse bicho no Ark, cara. Meu irmão, meu pior pesadelo, cara. Não consigo mais andar na Redwood em paz sem esse solitário aí de bosta me perturbar o juízo, cara. Já perdi um Rex, cara. Um Rex. Cara, um Rex por causa desse bando de arrombado que é o Dinopithecus. Mas ok, bora colocar as frustrações de lado um pouco. Esse bicho media 2 metros de altura. Graças a alguns dados dizem, tá, gente? Então, se eu estiver falando merda, por favor, me avise. Cara, mas então, imagine. Se um chimpanzé, cara, na vida real já é digamos, meio psicótico até. Então imagine ele 100 vezes. Tipo, sei lá, tamanho de um ser humano. Pois é, nem dá pra imaginar. Tão tenebroso era viver na savana africana, com esses animais ainda vivos. Ainda bem que eles foram de base, né? Então, essa é a observação que eu queria dar. Então, voltando pro vídeo. Chama Sauropithecus, que significa macaco lagarto por conta da parte traseira dele ser diferente de maioria de outros macacos. O dele se parecia mais como de um entre aspas um dinossauro, com a pose de canguru. Eu vou explicando aos poucos sobre a espécime, falando sobre a biologia, história, utilização da cauda, a extinção, e também de como essa espécie conseguiu ir na África até o Brasil. E claro, falar de como essa espécie me deu a evolução para um ser que todo mundo aqui conhece do canal, o Tyrannospithecus, ou para aqueles familiarizados, o Notarman. O Sauropithecus foi o maior macaco brasileiro que viveu. Ele podia medir 1,60 metros em forma quadrúpede. Em forma bípede tem 1,88 metros. De comprimento ele mede os seus incríveis 3 metros. Esse grande macaco tem muitas semelhanças ao espécime mandril, que é um macaco da África. O Sauropithecus ele é onívoro, podendo se alimentar de vegetais e carne animal. Mesmo que essa espécie fosse parentesco dos babuínos, o que mais fazem eles serem diferentes é que esse macaco Sauropithecus possui um IQ elevado, sendo um dos 4 animais mais inteligentes do mundo.
Os comportamentos sobre esse grande macaco dizem que essa espécie andavam mais solitárias, mas só realmente ficava com companhia quando encontrava um parceiro ou uma parceira para a vida toda. O dimorfismo sexual entre as espécies é que o macho tem pelos escuros e cores bastante chamativas em seu rosto como de mandril para chamar a atenção das fêmeas. E elas não têm esse destaque de cores de rosto. Elas têm os pelos pouco mais loiros e marronzados. Eles têm amor paterno e materno super fortes quando eles ganham um filhote, que é algo que deixam eles pouco mais agressivos quando vê o seu filhote perto dos estranhos e do perigo. Eles são bastante habilidosos e bem ágeis. O mais estranho nesses comportamentos é que ele não demonstrava tanta agressão quando foi descoberto pelo ser humano. Dizem que esse símio provavelmente deve ter crescido no lugar onde não existia tantos predadores, assim como é a parada das capivaras não terem tanto medo. O que os sauropithecus mais gostam de fazer aqui quando chega o calor, eles têm costume de procurar um rio ou lago para poderem se refrescarem no calor, brincando na água e aproveitando matando a sede. Digamos que essa espécie tinha uma vida muito boa, até chegar à destruição na Amazônia, que é nisso que irei contar para vocês. As queimadas da Amazônia. Porra. Em 1998, os sauropithecus fugiram do incêndio. Teve uns que acabaram morrendo no fogo, ou morreram asfixiados por Porra, velho. da Amazônia. Em 1998, os sauropithecus fugiram do incêndio. Teve uns que acabaram morrendo no fogo, ou morreram asfixiados por causa. Ó. Cacete, velho. Internet, velho. O cara tem que ter a porra de uma paciência de um Buda pra... Causa da fumaça. Mas a maioria conseguiu sobreviver. Foi daí então que o ser humano descobriu a espécie. Que foi daí então que começou a desgraça para a vida deles. Os sauropithecus começaram a ser caçados por caçadores que usavam eles como prêmio. Pessoas de mercado ilegal começaram a roubar os juvenis e os filhotes para ganhar lucro. E foi daí que começou a surgir mais agressividade naqueles macacos, demonstrando que eles podem se adaptar assim como os humanos que dominaram o mundo. Começaram a atacar os seres humanos que se aproximam dele, exatamente como os seus primos babuínos e mandrios fazem. Mas isso não ajudou muito, até porque eles ainda continuarem a ser caçados, até a espécie quase chegar em extinção por conta das caças. Quando estavam quase chegando no fim, e viram que isso não pararia de jeito nenhum, alguns biólogos em 2004 decidiram pegar 4 casais diferentes para uma ilha que se acreditava ser isolada. Até então ela não tinha nome, por mais que isso seja considerado crime por ser espécie invasor. Mas foi aprovado pelo IBAMA por conta do habitat estar sendo totalmente destruído e eles literalmente chegando no fim. Foi aprovado que essa espécie ficasse longe do habitat e as caçadas para eu terem jeito nessa bagunça toda. Se passou 5 anos, finalmente a bagunça e as caçadas deram diminuídas. Quando eles iriam pegar as espécies de volta, eles tiveram um resultado inacreditável. Esse caso foi o que deixou os biólogos muito surpresos e também curioso. Um grande primata totalmente diferente, sem pelos, sem as orelhas, olhos brancos. E o que mais se destaca falta é os braços. Como aquele primata conseguiu, ou melhor, como ele evoluiu daquele jeito. Depois do que ocorreu, eles começaram a pesquisar sobre mais a ilha e descobriram que essa ilha tinha radiação levemente forte, o que provavelmente o que causou a perda de pelos no primata. Eles pegaram o DNA daquele primata gigante e eles viram que tinha algo muito esquisito no DNA, as células dele estavam um pouco alteradas, tipo, como se tivesse agora o processo mais rápido. É como se essa espécie agora começa a evoluir do jeito bem mais rápido, levando 5 ou 10 anos, diferente de outras espécies que levam 1000 anos de geração por geração. E como esse macaco se diferenciou totalmente do sauropithecus, decidiram nomear ele de Tyrannospithecus, que significa macaco tirano, mas alguns países o chamam ele de Notarman como nos Estados Unidos, e de macaco rex no Brasil. E durante as pesquisas sobre a ilha, eles descobriram mais uns animais bizarros jamais encontrados ou vistos nas biologias que eu irei falar deles em breve. E como esse grande primata parecia ser tipo rei, no mesmo sentido do leão ser rei da savana e o tiranossauro rex rei dos dinossauros. A ilha então foi nomeada de Ilha de Gol por esses primatas serem bastante agressivos e possuírem formas muito semelhantes aos seres humanos. E por causa dessa descoberta do primeiro, alguns biólogos acreditam que deve existir mais espécimes como ele, ou espécies semelhantes ou bizarras. E foi daí que surgiu o laboratório que faz os estudos de futuros seres, chamado CIMP, que está aí a descrição sobre. Instituto Central de Primatologia Mutante, ou conhecido pelo seu acrônimo de CIMP, é uma organização científica não governamental paralela aos outros institutos e organizações que tem sua principal objetivo investigar, pesquisar, analisar e catalogar qualquer tipo de criaturas ou seres parecidos com símios que estejam sujeitos a mutações e anomalias junto de suas atividades pelo mundo todo. Agora chegou o momento do mistério, de como o Sauropithecus conseguiu chegar no Brasil, sendo que esses tipos de espécies só são da África. Bom, existem poucas teorias, pois é muito difícil de nós saber já que nós não tivemos no passado para saber das coisas. Mas tem uma teoria que é o meio aceitável pro pessoal, de que esses primatas, no mesmo tempo, devem ter migrado para o Brasil, da mesma forma dos Homo sapiens conseguiu sair da África para o Brasil. Mas isso também tem furos, pois os babuínos não existiam nesse tempo ainda. Mas alguns acreditam que ele provavelmente deve ter criado tipo uma jangada quando ele ainda era uma espécime pequena. Mas não tô falando que ele criou uma jangada na mesma forma de nós. Mas tô falando de pedaços de madeira ou até mesmo pedacinho de continentes que ficavam boiando no oceano até chegar no Brasil. Da mesma forma que os macacos conseguiram chegar no Brasil. Pode ser loucura, mas naquele tempo as correntes eram muito mais fortes do que de hoje em dia. Ou seja, a viagem dele no máximo só duraria em poucas semanas e chegaria no Brasil. Sendo assim a chegada do ancestral do Sauropithecus. O que mais deixa curioso é de como o primata conseguiu ficar daquele tamanho. E bom, como eu disse anteriormente sobre a biologia dele, teorizam que ele provavelmente cresceu num lugar quase sem predadores e bastante comida, podendo se alimentar mais e crescendo muito. Assim como foi o caso das capivaras terem conseguido crescer tanto. Mas agora, infelizmente, essa espécie já foi extinta. Assim como vocês ouviram sobre ele. Fala, rapaziada, aqui quem fala é o Baryonyx Rex. Eu tô com um estilo totalmente diferente, né? A versão mais realista, princesada. É por... Pô, cara. Cara, pior que quando chove aqui em casa, a internet é tipo uma merda. Pois é, eu sou rico. Eu sou uma porrada de coisa.
Mas minha internet é um que agora eu tô experimentando coisas novas no PC. Por isso que eu tô demorando tanto pra fazer os vídeos. E gostaram do meu novo estilo? É legalzinho, né? E provavelmente... muito foda. Nossa, velho. Eu tô aprendendo a animar agora e o Baryonyx Rex já tá aprendendo a animar 3D, cara. Velho. O bicho é evoluído, cara. É real, cara. O cara... Enquanto a gente tá descobrindo a cura do câncer, o Baryonyx Rex já tá criando carros voadores, gente. Olha isso, pô. O moleque é evoluído, cara. Quando eu tento dar uma de animador topzão, eu só consigo fazer uma merda. Esse cara aí faz um cinema absoluto, cara. vai ser um novo estilo de Real tem meu respeito agora, velho. animação do canal, não sei. Ainda vou ver sobre isso, mas não quer dizer que eu ainda vou parar de fazer as minhas animações velhas, tipo no Flippa Clip, Drawing Cartoon 2. Eu ainda vou fazer. E bom, muito obrigado mesmo por ter visto esse episódio do Suma Mutante, porque demorou muito mesmo. Vocês nem fazem ideia de quanto que demorou. Ainda tá quebrando meu celular de tanto espaço que tá ficando por causa de tanto pegar aqueles vídeos. E bom, era só isso mesmo. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. Muito obrigado mesmo. Ok, mano. E bom, era só isso. Olá, meu nome é Baryonyx e eu vim trazer mais um episódio de Ruma Mutantes. E esse aí que tá à mostra se chama Not Like Man. E depois do sucesso do Not Army Man, e o geral gostou muito desse episódio dele, então eu trouxe mais um episódio de Ruma Mutantes. Só que iremos falar do Not Like Man, mas sem enrolações, e vamos tocar a abertura. Só tive que colocar no 2x agora pra... Que tipo, eu não sei se a música tem copyright, mas... Sei lá. Bem, isso pode parecer loucura, mas isso é de acordo com cientistas que começaram a teorizar sobre o surgimento de Not Like Man. Eles acreditam que aconteceu duas coisas ao mesmo tempo para a criatura: evolução e a radiação. Porque se fosse só a evolução, não ia ter nenhum motivo para ele ter conseguido os braços, mas ele conseguiu perder as pernas. E a radiação fez que ele ganhasse os braços. É que nem o Shin Godzilla. E para ele ter conseguido essa radiação, possivelmente foi de um mar onde ele tinha bebido ou de um lago tóxico, né? Mas não há confirmações onde ele conseguiu essa radiação. Por enquanto, só temos essas teorias do Not Like Man. E bem, para comprovar que esses membros são os braços dele mesmo, vamos ver como que esses membros se comportam. Já tem especulações que esses membros já foram usados para arranhar e também para dar os socos com essas mãos. E também, esses membros ficam mais na frente do corpo, para ser mais fácil. Se fosse as pernas, ficaria... Ou seja, esses membros que estão na frente seriam os braços dele. Not Leg Man significa homem sem as pernas. Daí que faz sentido o nome da espécie e a... Resumindo, o Not Leg Man, ele é tipo um Screwcrawler, só que sem as pernas. Digamos, um Screwcrawler só que com garra de Velociraptor nas mãos. E é mamífero, eu acho. Cara, real, cara. Realmente, o que eu tô achando dessa série até agora? Foda pra caralho. Realmente, é assustador como a evolução pode, digamos, tomar rumos incríveis. Eu acho que o motivo que o Barry fez essa série, digamos, para mostrar como a evolução é cega. Ela não sabe o que faz. Então, digamos, pode tomar rumos, qualquer rumo, resumindo, qualquer rumo a evolução pode tomar. O macho seria o que tem a cor verde escuro por cima, enquanto a fêmea tem a cor avermelhada escuro por cima também.
Ou seja, a cor da fêmea não é tão chamativa para os machos. Só a cor dos machos é chamativa para as fêmeas. Mas também não é sempre esse tipo de coisa no acasalamento dos dois. Também existe outro tipo, que seriam duas tentativas. Os machos brigam por uma fêmea, ou é as fêmeas que brigam por um macho. E o que mais acontece nessas brigas são as fêmeas, já que elas são mais agressivas. Mas tão agressivas quanto os próprios machos. Vamos sair um pouco da história deles e vamos contar os storyboards ou também o processo e as inspirações que deram para essas criaturas. Bem, quando eu publiquei sobre ele e ela na primeira vez, o pessoal falou que ele parecia um cruzamento de Baryonyx Green com Skullcrawler. Bem, novamente, eu também achei parecido. Mas o fato do Baryonyx Green e do Skullcrawler estão certos, pois ele foi inspirado no Skullcrawler e a mão dele foi basicamente quase um baseamento da mão de Baryonyx. Ou seja, pode ser qualquer Baryonyx aqui. O significado dele mesmo é garra pesada e o crânio, que ninguém acha que pensou que isso era um crânio de um Baryonyx, mas na verdade estão errados, pois eu basei essa cabeça dele num crânio de babuíno. E é por isso que ele tem esses dentes que parecem dente de sabre. Cara, pior que é verdade, cara. Os dentes de babuíno, né, digamos... É um puta de um dente, cara. Bem, como eu disse lá no começo do vídeo sobre o Not Legman ter evoluído junto com a radiação. Ou seja, ele também poderia ter crescido, mas em que tamanho que ele parou? Digamos que o tamanho do Not Legman cresceu mais ou menos maior comparado ao Not Army Man. Já que o Not Army Man não pode crescer muito, já que se ele tem que aguentar aquele Que mãe? Foi mas só minha mãe que ela tava procurando os óculos, velho. peso, imagina se fosse maior e os braços do Not Legman serviriam pra... Cara, já imaginou uma luta dessa, cara? Já sei, vou dar uma ideia pro Baryonyx. Faz uma luta entre esses dois, cara. Já imaginou? Ah, velho. Quer saber? Desiste que o Not Legman vai brincar de futebol com o Not Legman. Qual é o nome do bicho? Não sei, esqueci, desculpa, memória de peixe. O Tyrannosapiens vai brincar de futebol, tá ligado? Ou vai fazer bullying com o Not Legman, tá ligado? Porque ele não tem bola, ele não tem perna, tá ligado? Sacou? Ok, sou muito ruim de piada, cara. Eu sei, fui um merda. Vacilei, desculpe. Agora as pessoas têm depressão, eu piorei agora a vida das pessoas só contando essa piada. Eu acho que já a metade da população já se matou após eu contar essa piada. Então, desculpe a todos. Desculpe ter contado uma piada merda minha. Tá? Eu tô tentando me esforçar pra dar humor pros meus vídeos, mas eu esqueço que eu sou bucha. Então, aguentar o peso todo, já que os braços seriam um elemento um pouco mais forte comparado às pernas. Mas de Not Legman ser mais forte, já que não é todo que eles conseguem arranhar mesmo sem as pernas. Bem, pra quem não viu o vídeo, eu falo pra vocês saírem esse vídeo e ir lá pro outro que eu postei no meu canal, que nem faz tanto tempo, que tá escrito Roma Mudantes, Not Legman Attack. Bem, mas voltando pro vídeo, já no começo mostra a data e o título do vídeo. E aí chega os helicópteros atiram no Not Legman enquanto ele está fugindo pra sobreviver. E quando o pessoal está conversando pra vender a casa abandonada, eles não percebem que chegam o Not Legman, querendo devorar todos, já que ele é apenas um animal e não um monstro, já que tem animais que também atacam os seres humanos. E é assim que acaba o vídeo, mostrando o título Roma Mutante. Mas é aí que está a pergunta. Como que uma criatura dessas estava na ilha e está na cidade? Pois, a resposta é bem simples. Os caras lá do zoológico, eles tiveram um espaço muito grande. É como se eles tivessem para colocar algum animal muito grande, só que eles não sabiam qual animal eles iriam colocar. Já que esse zoológico tinha muitos, mas muito animais. E esse ano de 2016, os caras lembraram do filme Jurassic World. Falaram que eles precisavam de algo muito novo. Uma criatura que ninguém nunca tinha visto na vida. Eles pensaram, ué, mas como que vamos ter um dinossauro? Aí o cara diz o seguinte, quem disse que vamos ter um nossa, perdi a referência. dinossauro? Nós vamos ter aquela criatura que anda de duas patas. E só tem aquelas duas patas. Se é que vocês me entendem. Mas é claro que não. Nossa, ia meter outra piada, velho, com o Not Legman. Eu ia chamar ele de aleijado. Ai, ai. Cara, piada ruim, cara. Piada horrível.
Desculpe a todos que estão ouvindo as minhas piadas. É porque eu tô sem ideias de piadas ultimamente, então não me culpem. Eu gastei todas as minhas piadas com Primal Games. Então, senhores, me perdoem. Eu tô sem piadas para humanos mutantes. Um deles entende e ele diz que é o Not Legman. Aí os funcionários dizem, mas como que um dinossauro desses ainda está vivo de um dia em dia? Aí o cara diz, claro que esse não é um dinossauro, pois esse aí tem pouquíssimos pelos. Ele seria, na verdade, um mamífero. Os funcionários ficaram muito surpresos, só que eles não sabiam onde que essa criatura ficava, já que quando foi levado no Not Man, foram na ilha abandonada, só que não sabem onde que fica a ilha abandonada. Mas é claro que esse cara, que eu vou chamá-lo de chefia, sabe onde que ficava, pois ele já foi o responsável por levar o Not Man naquela ilha. Mas quando eles foram lá encontrar com milhares de criaturas que eu vou contar pra vocês até alguns episódios. Aí depois de chegar na ilha abandonada, eles se deparam com o Not Legman, andando se espumando pela boca. E é claro que o chefia tive que mandar ele atirar, mas é claro que não é pra matar, eles tinham que trazer ele vivo. Então essas balas eram um tranquilizador, que fez a criatura acabar dormindo. E eles acabaram levando essa criatura do mesmo jeito que levaram o Kong de filme Godzilla. Eu acho que eu tive uma ideia, família. Eu vou fazer um Not Legman e os outros bichos bizarros dessa série para o nosso quadro de bonecos recicláveis aqui do canal, tá? Então se preparem. Eu acho que eu vou começar primeiro pelo o Tyrannosapiens, né? Porque, digamos, porra, é um... Resumindo, é um aleijado de braço. Aí depois a gente vai pro Not Legman, que é um aleijado de perna. Eu sou um bosta. Sou um bosta, sou um merda. Versus Kong. E depois de horas, chegando lá, eles conseguem botar o Not Legman na cerca. Mas O Baryonyx Rex, eu sei que pode estar parecendo que eu tô meio desanimado, porque eu realmente, normalmente eu tento trazer humor pros meus vídeos, né? Então, eu tô meio desanimado porque, tipo, tô sem ideia pra, tipo, piada, sabe? Real, tô tentando fazer alguma piada, mas, infelizmente, tô sem ideias, então... Foi mal, fui broxa. claro que essa atração do parque só dura por 3 meses, até que eles descobrem que essa criatura acabou fugindo do seu cercado. Eles não sabiam como, mas quando viram nas câmeras ficaram muito surpresos. Mesmo que essa criatura tivesse apenas 2 braços, ele conseguiria saltar muito alto, que nem os Skullcrawlers, já que eles também possuem 2 braços. E se eles conseguiam fazer aquela manobra, é claro que o Not Legman também ia conseguir. E olha que ele conseguiu escapar do zoológico e foi atrás de mais pessoas. Enquanto os caras estavam indo atrás dele, o Not Legman sentia o cheiro. E por que ele atacou essas pessoas? Pois é claro que aquela carne de 3 meses de outros animais não era o suficiente para deixá-lo cheio. Ele precisava de mais, já que ele comia 2 toneladas de carne. Ele precisava de mais pessoas para ele se alimentar. E é por isso que eu postei esse vídeo lá no canal. E bem, o que vocês acharam do Not Legman? Acharam essa criatura muito incrível? Eu espero que sim, pois esse vídeo deu um trabalho para fazer. Bem, era... Pera aí. Temos aqui um espinossauro humano mutante. Nossa, cara. Depois me fala qual é o nome desse bicho, cara. Que eu tô curioso. Só isso e tchau. Olá, aqui quem fala sou eu, Baryonyx BR. Nossa, velho. Cara, eu gosto desse estilo de episódio, sabe? Você poderia fazer mais desse estilo, cara. Que realmente pra mim é muito bacana. E me desculpem pela demora do episódio 3. É que eu tinha a fazer outros episódios que não estavam completos. Mas agora acho que nesse aqui vai dar tempo. E bem, eu já falei sobre 2 criaturas perigosas que são terrestres. Agora vamos ficar um pouco na água, pois essa outra vive nos oceanos. Mas antes vamos por abertura. Aquatic-Man, ou também nomeado de baleia do Chernobyl por alguns, é o terceiro humano mutantes que foi estudado naquele tempo, junto no tamanho Not-Legman. Ele seria a primeira criatura aquática estudada pelo homem, assim como que se descobriram algumas coisas que deixaram bem claro. O Aquatic-Man teria nadadeiras, que se pareciam mais para a asa de morcego, e também pelo fato de que sua cabeça lembrava um pouco do Not-Legman.
Ele podia ter o mesmo tamanho de Notlegman ou mais um pouco mais maior, pois já que ele vive na água. E o seu alimento principal seria alguns peixes grandes, ou de vez em quando alguns humanos mutantes pequenos ou juvenis. Ele possivelmente poderia perder 3,4 toneladas já que ele era muito grande. E não tanto que ele não caçava sozinho, mas sim junto com outros da mesma espécie que ele. Assim como fazem os golfinhos e as baleias assassinas. E tem algumas teorias que esses bichos teriam suas barbatanas pouco parecido com o de morcego. Serviriam para dar uns grandes pulos que nem os golfinhos e as arraias. Mas também tem outra que ele poderia usar para assustar os predadores tipo tubarões e os homens para assim conseguir sobreviver. Assim como o Dilophosauro do filme Jurassic Park. E bem, nós já falamos sobre a natureza dele. Agora vamos para a parte da evolução. Bem, a história evolutiva dele é muita loucura. Mas teve pessoas criando teorias que a evolução dele seja do Notlegman só que com a versão dele aquático. Só que essa teoria foi muito rejeitada pois não ia fazer sentido de um bicho que consegue desenvolver os braços e perde o negócio das pernas e aí nisso trazer elas de volta. Mas tem outra que pode fazer sentido. Que seria pelo que no meio de evolução radioativa de Notarman para Notlegman. Acreditam que uns deles foram pra água para tentarem se adaptar, pois isso meio que explicaria porque ele teria um crânio pouco alongado diferente de Notlegman, e também pelo fato de ele ainda ter 4 membros diferentes de 2 espécies de humano. Bem, além dele conseguir dar uma voadora por 5,4 segundos e usar as suas barbatanas para assustar os predadores, como eu já falei desde o começo. Mas tem outras que vocês não sabem. É que cientistas descobrem que na espécie humana é que ele tem em 3 lugares das mordidas mais terríveis das espécies deles, que assim primeiro fica o Velaspinus, ou também... Nossa, cara. Ah, eu acho que o Velas Espino é aquele humano mutante lá que é tipo um espinossauro. Nossa, olha a anatomia desse bicho, cara, que bizarro. Conhecido como Velaman, mas esse assunto teria um outro episódio. O Aquatic Man conseguiria possivelmente criar os mini tsunamis, já que ele é maior entre Notarman e bem maior que o Notlegman, e pelo fato de que se suas bananas teria força suficientes para fazer isso. Mas a chance disso acontecer é por 2% de chances, pois ele não é acostumado a criar tsunamis. Eles são mais para ficar na água do que ficar por um tempinho com a metade do corpo para fora. Eles são criaturas que conseguem usar a cauda como chicote na água, assim como o tubarão-raposa. Eles utilizam isso para lutar com outros de sua espécie para ficar no seu território ou para ficar com a morena do mar. E falando em lutas, a dessas criaturas não são nada bonita quando são de luta, pois essa briga chega até sair sangue de tanto de chicotes e medidas. E se engana, ele fica com a fêmea. E se ele perde, ele é banido no grupo e como ele tá tudo ferido, ele se torna alvo fácil para os grupos de tubarão-martelos, brancos e até mesmo os tigres. Claro que esse tipo de ganhar e perder acontece no reino animal, tipo os leões. Mas se isso não rolar, claro que o macho da espécie Aquatic Man tem que fazer a dança do acasalamento para encantar a sua parceira, pois isso sempre ocorre na natureza. E o que ele fez para encantar a fêmea e dar voltas como se fosse realmente uma dança e aí mostrar as suas barbatanas para encantar elas, pois só assim que tem que ocorrer. Se não faz, não consegue ter a parceria na vida desses bichos. Claro que como essa criatura vive na água, ele ia ter notícias sobre ele. Em 2020 teve relatos de que tinha uns 2 grandes navios para entregar para outro continente para vender os peixes mais vendidos. E que enquanto eles navegavam os oceanos, 2 criaturas que eram os Aquatic Man estavam indo atrás dos 2 navios pela quantidade de peixes, claro que ia ter um grande fedor e assim chamando a atenção deles. E o resultado foi nada bom, pois as 2 criaturas conseguiram derrubar os 2 navios super enchidos de peixes. E ninguém sobreviveu depois disso das criaturas após de derrubaram para tentarem comer os peixes e tinham realmente conseguido para se alimentar. Os cientistas começaram a fazer pesquisas de quais motivos que eles fizeram esse estrago que fizeram. Teorizam que além do grande cheiro que seria possível, acreditam que não foi só isso, mas também eles podem ter confundido com alguma criatura ou outro da espécie dele, já que eles não enxergam. E que isso também acontece no reino animal no caso dos tubarões, que atacam surfistas, pois acharem que eram focas. Mas outros acreditam mais que seja um cheiro por conta da maior quantia de peixes que tinham. Bem, em sua aparência foi baseada na Mosasaurus, mas claro que como os humanos mutantes são mamíferos, e óbvio que baseei ele com os animais atuais. Em sua cabeça foi baseada como de sempre o crânio de babuíno, pois não é à toa que humanos mutantes são parentesco de macacos e primatas. E suas nadadeiras são baseadas em asas de morcego. Eu pus isso por conta que eu vi um vídeo sobre que os pinguins conseguem voar embaixo d'água que botarei aqui embaixo da descrição. E seu comportamento baseei em um animal assassino que seja mamífero que vive no mar. Sim, estou falando das orcas, as baleias assassinas que são parentesco dos golfinhos. E assim esse bagulho dá asas. E pra ele planar um pouco assim como os peixes voador ou melhor, que nem o Velociraptor do Prehistoric Planet que tem as penas para dar uns saltos e não cair gravemente ou meio que pré-voa. Mas enfim galera, esse foi um vídeo sobre a criatura Manutans. Espero que tenha gostado sobre ele aqui no canal. E logo logo irei. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou eu, o Baryonyx. E sim, eu finalmente trouxe mais um episódio de documentário sobre os Huma Mutantes. Só que este diferenciado dos outros, que em vez de evoluir por causa da radiação, mas sim, ele foi modificado, dando pra ver pelas suas cores que parece um pouquinho que se parece do Notlegman, e também pelo desenvolvimento dos braços e das pernas, meio que já comprovando sobre isso. Mas antes de falar sobre essa criatura, bora tocar a abertura. Antes de falar sobre essa criatura, bora tocar a abertura. E aí, eu queria... Antes de falar sobre essa criatura,
criatura, bora tocar a abertura. Cara, olha esse. Cara, olha esse bicho. Mano, que top, cara. Sim, parece que temos um humano passarinho também. Bom, tem uma coisa que se tornou um baita mistério pros cientistas sobre os Huma mutantes. É que quando eles evoluíam, eles não deixavam algumas espécies ainda por inteiro. E o que eu tô querendo dizer com isso? É que praticamente, quando o Not Army Man evoluiu pro Not Leg Man, não existiu tipo, nenhum indivíduo de um Huma mutante que pelo menos ainda se parecesse com o Not Army Man, que ainda, só que com braços. E enquanto o resto de outros Huma mutantes 4 membros só foi uma evolução diferenciada. Assim como Big Shin Man, que tem a mandíbula grande, Klaus Man, que tem o pescoço fino e dedos longos. Enquanto o misterioso Huma mutante que nunca foi, tipo, não tem nem nome. É só uma teoria onde que essa criatura tá. Até que um dos cientistas tiveram uma ideia de criar um Huma mutante usando a base do DNA de Not Army Man e Not Leg Man, já que os dois eram bem próximos. Assim, então, criando o Huma mutante. Só que, durante a criação de Huma Pera aqui. mutante de feto para um filhotinho teve um probleminha. Pelo visto, eles exageram pra caramba do DNA de Not Leg Man, já que esse Huma mutantezinho, ele tinha uns braços mais poderosos e também, claro, umas pernas curtas, parecendo até um de um gorila. Só que tem uma coisa que os cientistas não sabiam, é que, por causa dessa meio erro do nascimento de Huma mutante, a mandíbula meio que se separou da outra, meio que parecendo uma boca de uma cobra. E assim, esse pequeno Huma mutante chegou a ser chamado de Projeto Snake. Só que eles não sabiam é que eles estavam criando um monstro. Bom, desde o seu nascimento, muitos cientistas se preocuparam com o assalto da criatura. Até porque, como que o seu crânio geneticamente modificado, que deu, entre aspas, um erro, que meio que separa a mandíbula, eles ficaram preocupados que o bicho provavelmente poderia ter problemas de respiração, não conseguia se alimentar de comida, e ainda por... Cara, na internet, cara. Deixa eu ver na internet, cara. respiração, não conseguia se alimentar de comida e ainda por fim não conseguiria erguer sua cabeça, pois sua cabeça ele era que nem um cearense cabeçudo. Só que depois de cada semana, os cientistas começaram a se enganar que esse bicho começou a ficar um pouco mais forte. Ué, e olha que ainda só tinha semanas de vida. O bicho já estava ficando bem forte e poderoso. E aí, mas é claro que entre os experimentos, os cientistas viram que o bichinho se sentia pouco sozinho, né? E aí, então, o que eles decidiram fazer? Eles pegaram uma capivara que, de acordo com eles, ela é a melhor amiga de todos os animais. E aí, então, botaram esse animal junto com um macaco geneticamente modificado. E aí, quando os dois se encontraram, algo horrível aconteceu. Olha, no começo, o Huma mutante pegou a capivara pela perna. Ele só cheirou ela. Aí os cientistas, a pessoa pensou que ele só tava conhecendo a capivara melhor, né? Só que daí que começou um massacre de tortura. Ele começou a bater a capivara no chão. Então, começou a bater com muita força, cara. Ele ficava jogando ela pra cima e pra baixo. E aqui o sangue ficava em todo canto. É como se ele estivesse pintando o seu local com sangue. E pelo visto do comportamento, ele não estava se sentindo nenhum ameaçado. O rugido dele parecia até risada. É como se ele estivesse se divertindo com o sofrimento da capivara. Ah, que nem o Blue Flames, né, cara? O Blue Flames, ele se diverte com crianças. Pois é, né? Infelizmente, ele é do time Raulzito. Blue Flames. Um dia a PM vai invadir sua casa, Blue Flames. Mas enquanto esse dia não chegar, eu vou assistir Humanos Mutantes. E o que mais pegou muito no sentido de surpresa é que viram que a capivara estava tendo muita chance de morrer. Então, o que o predador, o que esse Huma mutante fez? Ele simplesmente deixou a capivara de lado e foi descansar ou comer carne. E aí se passou umas horas ou dias que a capivara se recuperou, voltando a poder andar. E aí que começou a tortura de novo. O predador, já sabendo disso, ele começou a massacrar a capivara de muita gente, de muito jeito. E um dos cientistas que estava vendo essa cena, um deles jurou que viu o predador Sapiens tentando arrancar a mandíbula dela. É claro que usaram os dardos tranquilizantes para atirar no macaco. Até porque não podem ser mortos, até porque a capivara não merece esse destino. E assim o macaco ficou adormecido por horas. Mas infelizmente a capivara não conseguiu sobreviver. Ela acabou morrendo aos minutos depois que o Huma mutante foi tranquilizado.
Até porque as suas costelas tava tudo quebrado, tava totalmente... Caralho, velho. Resumindo, o predador sai sapiens com a capivara. Please. Eu acho que essa cena resume melhor. 4 years. I can always start again. Make another kid. Damn it! Quebrada, tava totalmente quebrada. Né? E sentiram até a cor. E a costela tava dentro das tripas dela, uma das tripas dela, por causa do impacto que o Fuma Mutante fazia com ela. Claro que eles tiveram que jogar a capivara já morta pro rio, porque é claro que com carne de animal não se pode fazer muita coisa. A não ser se tu das pro animal, ou deixasse lá até o predador sapiens devorar. E aí então, eles deixaram o Fuma Mutante comer a capivara. Mas o jeito que ele comia lembrava muito um animal que também fazia isso. Ele engolia as presas, igualzinho uma cobra. E também que os seus dentes se pareciam muito do filme Predador. E foi dele que foi chamado de Projeto Snake, ou o seu melhor nome, o Predador Sapiens. Bom, a biologia dessa criatura é muito insana. Vamos deixar algo bem claro. O predador, ele se alimenta. No caso, o Predador Sapiens não deveria se chamar de Predador Sapiens, e sim de Caçador Sapiens. Porque o predador, ele se alimenta da sua presa, enquanto o caçador, ele apenas mata por prazer. Ainda mais a sua inteligência. Tocante agora, hein? Receba filosofia do Girafales. E como a gente já citou aqui que ele já sabe, desde pequeno, torturar as presas, sem fazer ela morrer. E quando ela tá quase perto da morte, ele deixa a presa descansar, pra ele poder machucar ela mais ainda de novo, que nem cobre da capivara. Mas um dos cientistas viu o Predador Sapiens apontando pro outro. E quando ele apontou pra si mesmo, esse cientista jurou que viu o Predador Sapiens acenando a cabeça e ainda sorrindo, sem piscar e só apontando pro cientista. É como se ele quisesse fazer aquela mesma brincadeira da capivara de novo, só que com ele. Deixando o cientista muito se borrando de medo. Até porque ele já sabe da existência dos cientistas no laboratório. Ele é praticamente o Kong de Monstro-Verso, só que no filme do Godzilla vs Kong, o Kong se comunica querendo ir pra casa, enquanto o Predador Sapiens, pelo visto, se comunica pra se divertir com assassinato e massacre, sendo bem mais pior do que a Resumindo, é a Lilith. Indominus Rex, que só matava por esporte, enquanto o Predador Sapiens só torturava, nunca deixava os outros morrer. E além de sua inteligência, a sua força é muito forte, pelo menos era muito forte naquele tempo, né? E também, além de sua força dos seus braços, ele também tem uma forte força na mandíbula, cara. Que deu um nome a ele, Predador Sapiens. Bom, é que nem no começo de Godzilla vs Kong. O Kong tava em cativeiro, só que teve... os outros morrer. E além de sua inteligência, a sua força é muito forte. Pelo menos era muito forte naquele tempo, né? E também, além de sua força dos seus braços, ele também tem uma forte força na mandíbula, cara. Que deu um nome a ele, Predador Sapiens. Bom, é que nem no começo de Godzilla vs Kong. O Kong tava em cativeiro, só que teve que sair por tanto de seu espaço estar diminuindo. E também que eles estavam usando o Kong pra procurar aquele negócio. Mas nesse tipo de caso não é do Predador Sapiens, mas sim é só pra mudar de local, porque vai que aquele bicho cresce mais ainda e arrebenta o laboratório.
E claro, eles não iam deixar aquela monstruosidade na ilha dos Roma Mutante, já que ele ia fazer uma baita de festa de sangue naquela ilha. Ainda mais do Not Army Man, Not Leg Man, Aquatic Man, que ia se de vez em quando, até porque o Aquatic Man às vezes vai na terra e pega a presa e vai embora, que nem a orca. E também provavelmente ele mataria uns Roma Mutante que ainda não foram descobertos naquele tempo, como um... Ah, não. Cara, velho. Tudo bom, só os Roma. Cara, por isso que eu odeio na internet, cara. Porque vai que o Aquatic Man e o Predador Sap se encontram e começam. Cara, esse não, velho. Tá uma merda, cara. Tava totalmente quebrada, né? Ser mais um animal mesmo, porque fica ser um animal bem sanguinário e cruel e meio psicopata, né? Ia deixar. Pronto. Agora vamos ver aqui. Ia deixar. Ia ser o final, mas deixa aquele bicho na natureza, já da cadeia alimentar. A criatura foi deixada lá há 6 meses. Aí quando vocês foram ver como que tava a criatura. Pariu, velho. Nossa, velho. Bicho na natureza, já da cadeia alimentar. A criatura foi deixada. Nossa. Nossa, sofri demais, cara, com essa porra, velho. Vá mais lá. Os vídeos começam. Pô. Cara. Porque fica lá e a seu final, mãe, deixa aquele bicho na natureza já da cadeia alimentar. A criatura foi deixada lá há 6 meses. Aí quando os cientistas foram ver como estava a criatura, ela não estava mais lá. Os cientistas começaram a ficar meio desesperados, tipo, de onde que estava aquele monstro gigante? Aquele titã colossal. Puta que pariu, velho. Olha a internet, cara. Com dente de predador. Ficavam procurando, e aí então criaram teorias. A primeira teoria é que provavelmente o Predador Sapiens, ainda um pouco da radiação da ilha dos outros Roma Mutante, ele provavelmente mudou sua vida para aquático, né? Ou, que é, bom, pelo menos essa era uma teoria bem aceitável. Até porque no meio da evolução de Not Army Man e do Not Leg Man, surge uma criatura que começou a ir mais pra água também, né? Mas eles ficaram explorando os mares pra procura desse bicho e não acharam. Até que depois de 3 ou 4 anos acharam o Predador Sapiens. Só que, assim como a Indominus Rex, ele estava debaixo do mar, só com os seus restos do esqueleto. É como se alguma coisa tivesse puxado o Predador Sapiens. E o que mais apavora os cientistas é que nos ossos do Predador Sapiens tinha uma marca de mordida igualzinho de um ser humano, só que maior. E então é que fica a dúvida. Será que foi o Aquatic Man e o bando de Aquatic Man que atacaram o Predador Sapiens? Que tem pouca chance, até porque... Uma possível teoria. Então, eu me lembro de um vídeo cara. Ignore minha internet, tá, cara? Vamos a esse vídeo aqui.
Deus me dê paciência. Talvez seja esse bicho. Ou seja, houver alguma coisa, sei lá. Como eu disse, minha memória é de peixe. Então, né? A série ainda não tá completa, então... Mas provavelmente ele ainda vai continuar produzindo episódios. Mas eu acho que ele tá focando em outra série dele, ou filme, não sei. Que é o Parasite. Mas eu não sei. Mas provavelmente ele vai continuar a série depois, né? Que digamos... Eu acho que eu tô ajudando essa série a ter, digamos, mais episódios. Porque, digamos, eu quis dar um pouco de relevância. Porque eu já venho dando uma acompanhada no canal dele. E a coisa que eu achei mais bacana é essa série. Essa série eu achei muito legal. Mas espero que ele não cancele. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Falou, guys.